ajudar com as minhas forças. Tu é quem vive em mim. Não há lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Mas desta me sustentar. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, o sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustentar. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só pra ouvir tua voz. Então fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, o sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, o sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Então fala, Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai. E de aqui, Senhor, o Senhor tem nos permitido chegar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, Senhor, e agradecer o teu nome. Que o Senhor tenha recebido a nossa oração a ti, Pai.
Neste momento nós pedimos, Pai, que o Senhor use, Senhor, a vida do pregador dessa noite, Pai, que trará a mensagem, que assim o Senhor irá revelar a tua igreja, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor, neste momento, Pai. Fala conosco, Pai, assim como nós cantamos nesse momento, Pai. Nós precisamos, Senhor Jesus, sempre, Senhor, estar atento, Senhor, a ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Conduza, Senhor, este culto, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos na graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Nós vamos ler 3 textos, e o primeiro deles é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo, principalmente pelo prazer, Pai, que o Senhor nos dá de glorificar o Teu nome. Obrigado por tudo, principalmente pela Tua palavra, que continua sendo viva e eficaz. E podemos perceber que a Tua palavra, Senhor, tem sido, se manifesta, Pai, através dos louvores, através da oração, através, Pai, da comunhão dos Teus servos, Pai, quando eles se reúnem na Tua casa. Obrigado por tudo, eu louvo e te agradeço. Fala conosco, usa-me, Senhor, como canal de bênção, e que o Senhor venha, Pai, transmitir a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade, Pai, por meio da minha vida nesse momento. Fala conosco que os Teus servos ouvem. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado neste os últimos tempos por amor de vós. Versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O primeiro texto é esse. Segundo texto, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, um pouquinho depois. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Um terceiro texto, e para finalizar, Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 25. Um pouquinho antes, Hebreus capítulo 12, versículo 22, 23, 24 e 25. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 22 de Hebreus capítulo 12: mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos
milhares de anjos, versículo 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, versículo 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Até aí. Eu fiz questão de mencionar esses 3 textos, porque esses 3 textos fazem referência ao poder do sangue de Jesus. E eu comentava com o irmão hoje, com o Márcio, e nós falávamos exatamente isso, de quão grande é o poder que está no sangue de Jesus. E nós precisamos recorrermos diariamente a isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos dá muitos privilégios. Isso é maravilhoso pensar, porque se nós pensarmos que o sangue de Jesus tem poder, automaticamente nós não excluímos o que Jesus fez por nós. Mas eu quero pensar com vocês a título de introdução, logo de início, e eu quero afirmar que o sangue de Jesus é o tema central de toda a Bíblia. A título de introdução, o sangue de Jesus é o tema central de toda a Bíblia. E nós precisamos saber disso, por quê? Porque desde Gênesis até Apocalipse, há um fio escarlate que passa e liga toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E esse fio que liga Gênesis a Apocalipse é o sangue de Jesus. E nós podemos perceber isso, e eu estou preocupando aqui em trazer um pouco de história, para nós entendermos que de fato o sangue de Jesus tem poder. E nós vivemos em uma época que nós precisamos saber disso. Nós precisamos estar conscientes de que o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus, ele tem tão grande poder ao ponto de nos dar a redenção. Hoje nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Olha que privilégio. E na verdade, no Velho Testamento, o sangue de Jesus ele aparece várias vezes. Nós que lemos a Bíblia, nós sabemos disso, que o sangue ele aparece em várias vezes na Bíblia, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. O sangue no Antigo Testamento ele é perfigurado desde o momento da queda do homem no jardim do Éden. Se nós começarmos a ler ali os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver que quando Adão e Eva pecam, eles veem na mente a vergonha, e eles se cobrem, mas de folhas, se cobrem de folhas. Só que a folha não era o suficiente para cobrir o pecado. Então Deus viu a necessidade de matar um cordeiro e cobri-los com aquele cordeiro, mostrando para nós aqui um princípio que só há remissão de pecado ou pecados com derramamento de sangue. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu preciso mostrar para vocês que ao longo da história, esse sangue que foi
perfigurado aqui ao longo do Antigo Testamento, ele apontava para Jesus. E eu preciso contar a história para vocês entenderem, até porque o culto ele tem que ser racional. Vocês precisam sair daqui entendedores do que for falado aqui. Então, começa a partir dos primeiros cidadãos do mundo o derramamento do sangue para o cobrimento do pecado. E a Escritura, a própria palavra de Deus, ela chega a dizer que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Isso é muito interessante. E nós precisamos, como povo de Deus, eleito, nação santa, propriedade, povo escolhido, nós precisamos saber o que significa o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós precisamos saber aonde começou isso e por que isso aconteceu. Adiantando mais um pouco, no Antigo Testamento matavam-se os cordeiros e o sangue era derramado. Matavam-se vários cordeiros para que o pecado daquelas pessoas fossem perdoados através do cordeiro. E no santuário havia o sumo sacerdote, e ele ia uma vez por ano no Santo dos Santos, matava um cordeiro, derramava o sangue como símbolo de remissão de pecados para todo aquele povo, para toda aquela geração. E isso é muito interessante, porque mostra exatamente que o sangue está presente em todo o Antigo Testamento. E tudo isso, como eu já falei, aponta ou apontava para Jesus. E eu digo hoje, com certeza, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se nós temos que se alegrar, nós temos que se alegrar em saber que Jesus já pagou o preço. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Então, tendo como base esses três textos que nós acabamos de ler, nós vamos entender um pouco mais logo mais adiante. Eu gostaria de falar com os irmãos e aprender também três verdades. Três verdades eu queria falar e aprender com os irmãos nessa noite. E em primeiro lugar, a primeira verdade em relação ao sangue de Jesus é que o sangue de Jesus, ele tem valor. E o valor do sangue de Jesus, ele é incalculável. Nós não conseguimos calcular, nós não conseguimos medir, nós não conseguimos ter uma noção. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, exatamente o texto que nós lemos, vai nos dizer o que significa e qual é o valor do sangue de Jesus. Então vejamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, e diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, para que vocês tenham uma noção do valor do sangue de Jesus. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Note aqui comigo que Pedro, ele faz questão de mencionar o ouro e a prata. E se nós temos um pouquinho de noção, e nós sabemos que o ouro
para dizer que o sangue de Jesus é mais valioso do que aquilo que nós temos como valioso. Olha que interessante. Então ele diz: não é e nem se compara com coisas corruptíveis, ouro ou prata, dinheiro, diamante. O sangue de Jesus é mais valioso do que tudo isso. E glória a Deus por isso. E para entender isso, um pouco do valor que é o sangue de Jesus, nós precisamos sempre procurar saber qual é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que para nós experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos renunciar a algumas coisas. E é exatamente aí que muitos não decidem viver a vontade de Deus. Renunciar é algo difícil, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aqui nós podemos ver também que lá no passado, e aqui nós vamos voltar um pouquinho, novamente lá no início, quando Adão e Eva pecaram, eles, como eu já falei, eles tiveram a primeira prefiguração do que era o derramamento do sangue como remissão de pecado. Se nós adiantarmos mais um pouco, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver que um episódio muito interessante, que é Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 4. Caim então mata Abel, e aí nós temos novamente o derramamento de sangue, mas é um sangue que não diz respeito à remissão de pecado, mas sim de perversidade, de crueldade, de egoísmo. E nós vamos ver nesse derramamento de sangue de Gênesis capítulo 4 que Deus, ele não se agrada. Ele não se agrada desse derramamento de sangue. E se nós adiantarmos mais um pouco, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, Êxodo capítulo 12, versículo 13, nós vamos ver novamente o derramamento de sangue, que é aquilo que nós celebramos a Páscoa. Em Gênesis capítulo 12, nós temos a celebração da Páscoa. E exatamente na Páscoa, Deus diz: todos peguem o cordeiro, matem o cordeiro, e o sangue vocês passem nos umbrais da porta, para que quando sobrevier o anjo, ele veja o sangue e aconteça de não matar quem estiver lá dentro. Agora eu pergunto: o anjo, ele olhou pelas obras do povo? Não. O anjo, ele olhou pela bondade do povo? Não. O anjo, ele olhou para a caridade, pelo amor que o povo ali tinha na época? Não. A Bíblia diz que o anjo olhou para o sangue, mostrando para nós que naquela época o sangue já nos livrava da morte. Isso nos leva a meditar nos dias atuais. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e se nós não fixarmos os nossos olhos no sangue de Jesus, nós pereceremos. Então nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus e conscientes de que por meio dele nós temos a vida física e vida espiritual. Então é por meio de Jesus que nós temos o prazer de dizer: até aqui nos ajudou o Senhor.
Note vocês também que o sangue de Jesus, ele impediu, exatamente aqui na passagem de Êxodo capítulo 12, versículo 13, o sangue de Jesus impediu que o juízo sobreviesse sobre aquele povo. Aquele povo estava condenado à morte, mas o sangue os livrou do juízo. E hoje o que nos livra da ira aplacadora de Deus é Jesus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, como nós lemos aqui. E é por isso que nós fomos poupados e somos poupados. Por quê? Porque Jesus é aquele que já pagou o preço. Preço esse que nós não conseguimos pagar sozinhos. Não é por meio de força, nem por violência, mas sim na menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora preste atenção no que eu vou dizer, que o que nos salva é o sangue aplicado. Não basta sabermos que Jesus morreu na cruz, não basta sabermos que Jesus é Filho de Deus, não basta lermos a palavra de Deus, não basta virmos para a casa de Deus, não basta sabermos que Ele pagou o preço. Nós precisamos aplicar tudo isso na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida diariamente entregues a Deus. E aí eu me lembro aqui que um verdadeiro cristão, ele pede perdão todos os dias pelos seus pecados. É um pecador arrependido. E por que nós devemos ser pecadores arrependidos? Porque nós temos a consciência de que é por meio do sangue de Jesus que nós alcançamos toda e qualquer bênção. Vejam mais ainda, amados irmãos, que o valor desse sangue é infinito. 1 Pedro capítulo 20. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. O sangue de Jesus, ele é infinito. E diz assim o versículo 20: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Isso é muito lindo. E aqui eu preciso explicar algo muito interessante, porque nós temos duas situações aqui no versículo 20. O sangue de Jesus, historicamente, ele foi mostrado, revelado a nós na cruz, historicamente, há mais de 2020 anos atrás. No campo histórico, há mais de 2020 anos atrás, historicamente. Mas no campo e no plano de Deus, isso já havia sido revelado desde a eternidade. Olha o que diz o versículo 20, se é que vocês não entenderam perfeitamente. No qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, e esse plano era eu e você ser salvo, justificado, redimido, lavado pelo sangue de Jesus, mostrando para nós que o sangue de Jesus, ele tem um valor infinito. Infinito. Esse
é Jesus. Esse é o Jesus que nós precisamos, que apesar de ser perfeito, que apesar de ser puro, que apesar de ser o Cordeiro de Deus, Ele voluntariamente se entregou por mim e por você. Esse Jesus, Ele foi levado à cruz, mas não por vontade de homem, não por vontade dos que eram maus na época. Jesus foi levado para a cruz patrocinado pela vontade de Deus, porque Deus viu a necessidade de enviar o seu Filho para nos redimir dos nossos pecados. Então quem patrocinou tudo aquilo que aconteceu na cruz foi Deus, porque não havia outro meio a não ser por meio de Jesus, e Ele envia o seu próprio Filho. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o valor, é o privilégio, é o poder que há no sangue de Jesus. Redenção é o valor real do sangue de Jesus. E quando Jesus ele está na cruz, ele profere uma palavra que eu acho pertinente para esse momento. E a palavra que Jesus diz é: está consumado. E a palavra está consumado no grego significa tetelestai. Então, só para os irmãos entenderem o contexto, Jesus foi levado à cruz, chicoteado, sofrido, moído, nossas transgressões, culpas, enfermidades. Quando ele está na cruz, que é o último suspiro dele, ele diz: está consumado. Essa palavra, está consumada, para a gente no português, está consumado, finalizado, encerrado. No grego, a palavra está consumado significa tetelestai. E na região que Jesus foi crucificado ali, a palavra tetelestai, ela tem 3 significados. Então Jesus foi crucificado no monte Golgotá, como todo mundo sabe, no monte chamado Caveira. E naquele monte Jesus diz essa última palavra. Uma das 7 palavras de Jesus é essa, tetelestai. Mas o que significa a palavra tetelestai no contexto daquela região? Aqui no Brasil, tetelestai significa que está consumado, tudo bem, já sabemos. E lá, o que significa a palavra tetelestai? A palavra tetelestai, lá no grego, onde Jesus foi crucificado, ela tem 3 significados. O primeiro significado deles, e eu acho importantíssimo falar aqui, é que quando, até hoje, lá, eles compram uma propriedade, um terreno, um imóvel, ele vai no cartório, e o cartório dá um carimbo na escritura, e nesse carimbo está a palavra tetelestai, ou seja, o seu terreno está pago. Hoje, lá na Grécia, onde Jesus foi crucificado, naquela região, se compra um terreno, o carimbo que vem na escritura, que o cartório dá, é tetelestai, está pago. É o primeiro significado da palavra, é esse. Quando você compra uma propriedade, vem um carimbo de está pago. Segundo significado, na região onde Jesus foi crucificado, quando você vai em um mercado, é só você ir lá hoje ou amanhã, e você compra alguma coisa naquele mercado, qualquer objeto, qualquer coisa no mercado, a nota fiscal que você tem é um carimbo de tetelestai. A compra que você fez está paga. É o que nós temos hoje no Brasil, a nota fiscal. Lá na região que Jesus foi crucificado, ainda hoje, você compra alguma coisa e eles te dão um carimbo
como nota fiscal, dizendo que aquilo que você comprou está pago, segundo o significado da palavra tetelestai. E terceiro significado para essa palavra que Jesus disse na cruz é que na região em que Jesus foi crucificado, quando o pai enviava o seu filho para fazer uma obrigação, para fazer uma atividade, para fazer um trabalho, aquela criança ia, fazia o trabalho, fazia a obrigação que o pai havia mandado. Quando a criança retornava para o seu pai, aquela criança dizia, e diz ainda hoje: papai, tetelestai, a obrigação que o Senhor me passou está feita. Então, quando Jesus ele está sendo crucificado na cruz, para os irmãos entenderem, quando Jesus diz a palavra tetelestai, ele está dizendo: a propriedade deles, minha, sua, nossa, está sendo paga exatamente agora por mim. Quando Jesus está sendo crucificado na cruz, Jesus está dizendo, quando ele está derramando o seu sangue, que o preço que nós não poderíamos pagar, ele está pagando, e ele dá um carimbo de quitado, está quitado. Em terceiro lugar, nós somos filhos de Deus, Jesus é o nosso Pai, e quando nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e nós somos, a obrigação que nós temos é de cumprir com os deveres que Ele nos deixou, cumprir com os seus mandamentos, e nós vamos chegar diante de Jesus quando, quem sabe em breve, e dizer: papai, está consumado, o preço está pago. Então Jesus disse aquela palavra no contexto da região que nós temos três significados, três histórias, dá três mensagens, cada uma com mais ou menos um mês de mensagem, para vocês entenderem o porquê daquela palavra está consumado, que significa tetelestai. Eu decidi contar essa história para os irmãos entenderem isso, o poder que há no sangue de Jesus. Partindo para o segundo texto que nós lemos, 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. E diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós falamos do valor que há no sangue de Jesus, mas agora também nós vamos falar da virtude que há no sangue de Jesus. E eu quero explicar detalhadamente para que vocês, irmãos, inclusive os que estão em casa, entendam o que significa virtude do sangue de Jesus. No final do versículo 7 diz que o sangue de Jesus está explicitamente taxativo no versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aqui eu quero falar algumas considerações, algumas coisinhas. Primeira consideração, para nós entendermos que o sangue de Jesus, ele tem virtude. Primeira consideração é que o sangue de Jesus, ele nos purifica da escravidão. Ele nos purifica da escravidão. Que escravidão? Escravidão do pecado. Todos nós aqui sabemos que nós somos escravos do pecado. Todos nós somos escravos do pecado. E a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. E vem o sangue de Deus e o que faz? Nos purifica. Olha a virtude do sangue de Jesus.
Segundo, o sangue de Jesus, em relação à virtude, ele também resolve a punição dos nossos pecados. Nós pecamos, destituídos estamos, e há agora um preço que nós temos que pagar. Eu e você temos que pagar um preço. E a Bíblia, querendo eu e você ou não, diz que o salário do pecado é a morte. E em seguida, a Bíblia maravilhosa diz: mas, olha a conjunção adversativa, mas, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Finaliza em Cristo Jesus. Vida eterna em Cristo Jesus. O sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. E aqui eu fico triste porque eu vejo exatamente nesse ponto que muitas pessoas estão vivendo atormentadas, muitas pessoas estão vivendo se sentindo culpadas, muitas pessoas estão vivendo de forma que estão passando por uma doença emocional e mental, e às vezes esquecem que Jesus já nos perdoou. E aí eu faço a pergunta para você que está aqui hoje, para você que está assistindo esse vídeo: quando Jesus te perdoou? Jesus, Ele não vai te perdoar, Ele já te perdoou. Quando Ele deu aquele brado de estar consumado, Ele estava te perdoando naquele momento. Então Ele não vai te perdoar. Não se preocupe pelo que você fez, pelas culpas, pelos pecados, pelas coisas que você já fez desse momento para trás. Ele já te perdoou. Ele não vai te perdoar, Ele já te perdoou. O problema do mundo é que o mundo não aceita o perdão de Jesus, e os que aceitam são apenas alguns. O problema não é Ele te perdoar, Ele já te perdoou. O problema é que o homem, o ser humano, não aceita o perdão de Jesus. E como é difícil levar o ser humano a aceitar o perdão de Jesus. Alguns arriscam a dizer que é melhor você orar do que falar, porque o perdão, quem pode convencer ele de todo o pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então tem gente que defende isso: eu vou orar, depois eu falo. Muito bom, mas perdão é você que decide ser perdoado. Terceiro lugar, eu vou ilustrar aqui algo que eu vejo hoje entre nós. As pessoas fazem reciclagem de garrafa, de papelão, uma série de outros materiais, pegam aquele material sujo, pisado, e passa na máquina e vem um material limpo, um alumínio limpo, um ferro bonito, um plástico limpo. E eu fico imaginando exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Nós estávamos aonde? Num lamaçal de pecado. E Jesus foi lá e nos resgatou. E aí nos purifica, nos torna algo mais que a neve. Quem aqui não já viu a neve? Eu vi semana passada, um jovem me mostrou pelo celular, lá não sei aonde, e eu vi a neve, como é branca. E eu imaginei, ele não sabe, mas eu imaginei, como é maravilhoso saber que Jesus nos deixa, nos torna mais alvos do que a neve. Maravilhoso. Mas eu quero terminar, nós vamos agora para o último ponto, e é o último texto que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 24. Vamos ler só o 24 de Hebreus capítulo 12.
Hebreus é um pouquinho antes, tá? Tiago, Pedro, João, Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Eu faço a seguinte pergunta: por que que o nome de Abel aparece aqui exatamente juntamente com o nome de Jesus? Isso significa alguma coisa. O nome de Abel, falamos no início, no contexto histórico, Caim matou Abel, mas por que que o nome de Abel aparece aqui em Hebreus, no Novo Testamento, juntamente no mesmo versículo com o nome de Jesus? Precisamos entender isso. Nós estamos falando que o sangue de Jesus tem poder. Vamos entender isso. E isso quer dizer, irmãos, que Jesus, ao mencionar o nome de Abel aqui, está dizendo que aquele sangue derramado lá no passado foi um sangue derramado por meio de vingança, e isso não serve para redimir pecado. Sangue de vingança não. E aparece o nome de Jesus aqui para dizer que o sangue de Jesus foi derramado para perdoar pecados. Então nós temos aqui duas situações: o nome de Abel, o sangue derramado por meio de vingança, e no mesmo versículo o nome de Jesus, que diz que o sangue dele foi derramado com a intenção de perdoar pecados. Que interessante. E o que é mais legal é saber que Jesus, apesar de tudo isso, apesar de tudo que nós somos, nós não precisamos agendar horário com Ele. Pode falar com Ele qualquer hora. Você pode conversar com Ele. Você pode pedir perdão para Ele. Você pode falar com o Espírito Santo. Você pode conversar com o Espírito Santo. Você pode pedir para Jesus, para que você viva debaixo do sangue dele. Olha que pedido tão pertinente para o dia de hoje. Jesus, me abençoe de tal maneira que eu possa viver debaixo e protegido pelo teu sangue. Quem te toca? Ninguém, é um maligno. O sangue de Jesus te purifica, te protege. Há poder. Tem música, várias músicas. Há poder do sangue de Jesus. Várias músicas no nome de Jesus, no nome do sangue de Jesus. Segundo, a voz do sangue também é a voz da paz. A voz do sangue de Jesus nos traz paz nos dias de hoje. Vamos ver lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses é um pouquinho antes de Hebreus, Tessalonicenses, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 20. É o final, tá? 1:20. Colossenses 1:20. Para nós entendermos que o sangue de Jesus tem tanto poder que, se nós estivermos debaixo desse sangue, revestido, lavado com esse sangue, nós teremos paz. Versículo 20 diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliastes consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra, como as coisas que estão no céu. Esse versículo de Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que nós temos paz hoje por meio do sangue de Jesus, primeiro, com Deus; segundo, na terra; terceiro, com nós mesmos; e quarto, com os homens. Olha como o poder de Jesus,
Olha como há um grande poder no sangue de Jesus. Você tem noção disso? Que o derramamento do sangue de Jesus na cruz, ele permitiu, possibilita para mim e para você hoje, ter paz com Deus, ter paz na terra. Hoje você pode sair daqui e dizer assim: eu estou em paz porque aonde eu vou, eu sei que tem um Deus que me protege. Sabe quem te protege? O sangue de Jesus derramado lá na cruz. Aqui, ó, está aqui, ó, versículo 20. O sangue de Jesus faz com que nós tenhamos paz na terra. Aí eu pergunto, é uma perguntinha retórica que eu já sei a resposta. Nós estamos precisando de paz na terra hoje? Você está precisando de paz? Você vai sair daqui agora, vai? Você precisa de paz? Pois o sangue de Jesus, ele te dá paz. Sabe aquela pessoa aqui que não sente mais prazer em viver? Não quero mais viver não. A vida perdeu o valor. Pois é, o sangue de Jesus faz com que aquela vida tenha prazer na vida. O sangue de Jesus faz com que ela tenha paz com ela mesma. Em terceiro lugar, quarto lugar, sabe aquela pessoa que você acha que você não tem paz com ela? Que você acha que não bate com ela? Ó, a minha índole não bate com a dela, minha personalidade não bate com ela. Sabe quem faz você estar exatamente de acordo e viver perfeitamente com ela? É o sangue de Jesus. O final do versículo 20 diz: paz com os homens, paz na terra, paz com as pessoas, paz com o próximo. O sangue de Jesus tem um grande poder. É o sangue de Jesus, que os irmãos gravem isso, ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. E por fim, a voz do sangue é a voz do perdão. A voz do sangue é a voz da paz. E a voz do sangue é a voz do poder que está em Cristo Jesus. Para finalizarmos, um texto que se encontra no último livro da Bíblia, e não tenha medo de abrir lá, é Apocalipse capítulo 12, versículo 11, é o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, vou abrir juntamente com os irmãos, Apocalipse 12, 11, diz assim, não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? É a palavra de Deus. 11, e eles, está no plural, tá? E eles, eu, você, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram as suas vidas até a morte. O que isso quer dizer? Apocalipse 12, versículo 11, que eu, você, nós que estamos aqui, você que está em casa me ouvindo, você vai vencer o seu adversário é pelo sangue de Jesus. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Você quer vencer? Você precisa ter o sangue do Cordeiro. Peça a Jesus para você estar debaixo da proteção do sangue dele. E com o sangue dele você vence e é considerado, segundo Jesus falou, mais que vencedor. E por fim, eu desejo aqui para 2021, eu desejo a todos os irmãos que em 2021 vocês possam pedir a Deus para que vocês possam estar sempre debaixo do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é aquele que nos livra, nos purifica, nos salva e nos torna mais altos do que a neve. Não só vocês, mas também eu oro e rogo nesse momento, e Deus sabe disso, que não só nós, eu e vocês, nossas famílias, venham estar
protegidos com esse sangue. Como tantas outras vezes o sangue já protegeu o seu povo, que no ano de 2021 o sangue de Jesus possa também nos proteger, que nós venhamos sempre glorificar a Deus por tão grande privilégio de servir a Ele. Hoje você pode cantar, e existe um hino no cantor cristão. Hoje você pode cantar que você é e vive algo mais do que a neve. Tem um hino do cantor cristão que diz isso: algo mais do que a neve. Sim, pelo sangue lavado, eu sou mais alvo do que a neve. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos os irmãos, que vocês possam sempre estar conscientes de que o sangue de Jesus tem poder e é dele que nós precisamos exatamente nos últimos tempos. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter um ano de 2021 muito abençoado e próspero debaixo da proteção de Deus. Deus abençoe.